operação na zona oeste do Rio de Janeiro. Ministério Público e Polícia Civil fazem operação para prender milicianos envolvidos em grilagem. Varas de execução penal vão adotar sistema para facilitar acesso a informações. Existe um trâmite burocrático que, com o CEU, vai deixar de existir. Com apenas um clique, o magistrado pode remeter um processo de um estado para o outro em questão de segundos. Empresa de transporte público tem responsabilidade na reparação por prejuízos a passageiros. Já definiu no artigo 37 da Constituição Federal a responsabilidade civil objetiva das empresas enquanto prestando serviço público à comunidade. E as competências da Justiça Federal na série Como Funciona a Justiça. Ela é responsável por analisar crimes políticos e casos envolvendo empresas públicas, mas também julga processos sobre questões indígenas, de direitos humanos e de interesse da União. Olá, boa tarde. Boa tarde. Ministério Público do Rio de Janeiro e Polícia Civil fazem operação nas comunidades de Rio das Pedras e Muzema, na zona oeste do Rio, para prender 13 suspeitos de integrar milícias que agem em grilagens de terra. Quem traz mais informações sobre essa operação é a repórter Carolina Chaves, com quem nós conversamos agora ao vivo. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Cadu. Boa tarde a todos. Olha, um major da PM e outras 4 pessoas já foram presas. Nesses locais também estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão e também em empresas relacionadas ao grupo criminoso. Os milicianos vinham sendo investigados por escutas telefônicas e crimes revelados pelo Disque Denúncia. O grupo criminoso está envolvido em grilagem, construção, venda e locação ilegal de imóveis, receptação de carga roubada, extorsão de moradores e comerciantes, lavagem de dinheiro e agiotagem. O Ministério Público do Rio de Janeiro detalha o funcionamento da organização criminosa e também a função de cada integrante. O MP pede a condenação dos envolvidos por homicídio qualificado, organização criminosa, entre outros. Cadu. Obrigado, Carol. Carolina Chaves, ao vivo para o Jornal da Justiça, primeira edição. O ministro Luiz Fux, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, participou hoje da abertura do 3º Fórum Jurídico sobre combate à corrupção. O evento reúne magistrados, procuradores da República, defensores públicos da União e advogados. Um Brasil que não tolera a corrupção. A frase foi dita pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, no discurso de abertura do 3º Fórum Jurídico sobre o assunto. Ao entender a corrupção como um crime grave, como um crime que deve ser enfrentado com prioridade, o sistema de administração de justiça aproxima-se do anseio popular de ser intolerante com a corrupção. O ministro Luiz Fux, vice-presidente do STF, abriu a palestra O Combate à Corrupção no Estado Democrático de Direito. O ministro citou principalmente exemplos da atuação do Supremo para acabar com as práticas ilegais na gestão pública. O que mais chamou a atenção do Supremo Tribunal Federal e que ele pôde dar uma resposta a esse mal que se vivenciava no período eleitoral foi exatamente impedir o financiamento eleitoral por pessoa jurídica. Porque as pessoas jurídicas doavam para todos os partidos, não tinham o menor viés ideológico. E, pelo contrário, que é pior, havia a necessidade da contrapartida. Eis aí o lado negro da corrupção. O evento é uma parceria entre a Procuradoria-Geral da República e a Escola da Magistratura Federal. Entre os temas debatidos estão o caso Mensalão, a Operação Lava Jato, além da evolução dos acordos de leniência e colaboração premiada ao longo dos anos. Também vão ser discutidas as cooperações internacionais, como tornar outros países parceiros na recuperação de verbas arrecadadas com esquemas de pagamento de propina e lavagem de dinheiro. O 3º Fórum Jurídico sobre o Combate à Corrupção vai de hoje até sexta-feira na Escola da Magistratura Federal, em Brasília. Varas de execução penal de todo o país vão adotar um sistema unificado que vai facilitar o acesso de juízes às informações e otimizar o trabalho dos tribunais.
A ideia surgiu em 2013, no Paraná, para controlar o número da população carcerária e o cumprimento das penas. Deu tão certo que o Conselho Nacional de Justiça resolveu implantar o Sistema Eletrônico de Execução Unificado em todos os tribunais brasileiros. O diferencial do sistema é ele conseguir fornecer ao juiz, de uma maneira automática, todo esse controle dessa população carcerária. Benefícios que estão para vencer, progressões de regime. Então, o juiz que antes fazia todo esse trabalho de uma forma manual, eu mesma já calculei benefício na ponta do lápis, ele tem isso fornecido pelo próprio sistema de uma forma automática. O sistema já está funcionando em mais 4 estados. Minas Gerais é um deles, de onde a juíza Bárbara Nardi veio para ajudar na implementação no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Eles mesmos ficaram impressionados com essa possibilidade deles inserirem documentos qualquer momento do dia, seja feriado, sábado, domingo. Se lembrar, olha, eu não inseri o documento, está lá, pode inserir em tempo real, já entra no processo para o juiz. A ideia é fazer apenas um cadastro nacional por sentenciado. Aqui, por exemplo, são 15 condenações de apenas uma pessoa, que serão transformados em um processo eletrônico. Atualmente, uma vara que hoje tenha 50 mil guias de execuções físicas, terá, depois da unificação das informações, cerca de 16 mil processos eletrônicos. Atualmente, quando nós declinamos a competência e o processo precisa ser remetido para outro estado, a chegada desse processo, essa tramitação de retirar o processo de um estado para outro, pode demorar de 1 semana a 10 dias, a depender do lugar. Existe um trâmite burocrático que, com o CEU, vai deixar de existir. Com apenas um clique, o magistrado pode remeter um processo de um estado para o outro em questão de segundos. A expectativa do CNJ é de que o sistema unificado esteja funcionando em todos os tribunais brasileiros até o final desse ano. A Justiça de São Paulo manteve decisão que condenou o dono de um site por disponibilizar na internet, sem autorização, acesso a conteúdos de obras literárias sobre direito e administração. Na decisão ficou definido que os livros devem ser retirados da página e o réu deverá pagar à Associação de Editoras, autora da ação, o valor correspondente ao preço de mercado de 3 mil exemplares. A Lei de Direitos Autorais assegura direitos morais e patrimoniais sobre as obras, definindo o que é ou não permitido a título de utilização e reprodução. O julgamento foi unânime. E a seguir, empresas de transporte público devem reparar prejuízos a passageiros. De acordo com o processo, o motorista do veículo deixou a porta aberta e no tumulto do embarque o passageiro caiu e sofreu várias fraturas. Superior Tribunal de Justiça mantém suspensão de secretário municipal de Fazenda de São Miguel do Guaporé, em Rondônia. O pedido de liminar apresentado pela defesa foi negado pelo presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha. A decisão do STJ mantém as medidas cautelares impostas ao secretário de Fazenda de São Miguel de Guaporé, em Rondônia. Além de continuar suspenso do exercício do cargo, ele permanece proibido de entrar em qualquer órgão público municipal na cidade. As medidas foram tomadas após a deflagração da Operação Taberna, da Polícia Civil e do Ministério Público Estadual. O objetivo foi apurar supostas fraudes em licitações na Prefeitura em outubro de 2017. A defesa já havia tentado, sem sucesso, a revogação das medidas cautelares junto ao Tribunal de Justiça de Rondônia. Por isso, recorreu ao STJ. Ao negar o pedido de liminar, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, afastou qualquer ilegalidade nas medidas cautelares e afirmou que elas são necessárias diante da gravidade concreta do delito. O ministro ressaltou que há risco de reiteração dos crimes cometidos, comprometendo a garantia da ordem pública. O mérito do habeas corpus ainda será julgado pela 5ª turma do STJ, sob a relatoria do ministro Ribeiro Dantas. Empresa de transporte público tem responsabilidade objetiva na reparação por prejuízos a passageiros. Em Goiás, um pedreiro buscou o judiciário e vai receber R$ 25 mil
por danos morais. Dona Maria José ainda se emociona ao falar do acidente que sofreu há 13 anos quando voltava de São Paulo. O ônibus em que ela e outros 40 passageiros viajavam capotou. A comerciante sofreu várias fraturas e nunca mais voltou a andar normalmente. Até hoje eu sinto dor nos meus braços, nas minhas mãos, nas minhas costas. Eu não posso abaixar muito porque minhas costelas foi colada errado porque não tive socorro. Então eu não consigo muito movimentar. Tem época que eu estou bem, tem época que eu não estou. Então eu não fiquei mais a pessoa que eu era uma pessoa muito agitada, trabalhava muito. Hoje eu não sou mais, hoje eu sou uma pessoa limitada. A empresa de transporte contratada fechou e nunca prestou assistência aos feridos ou às famílias das pessoas que perderam a vida no acidente. Maria José levou o caso à justiça, mas até agora ela só recebeu R$12 mil do seguro DPVAT. Ela busca reparação por danos morais, materiais e estéticos. Uma empresa de ônibus em Goiás foi condenada a indenizar um pedreiro em R$25 mil por danos morais. De acordo com o processo, o motorista do veículo deixou a porta aberta e no tumulto do embarque o passageiro caiu e sofreu várias fraturas. A vítima ficou afastada do trabalho e por isso vai receber meio salário mínimo enquanto durar a incapacidade ou até os 75 anos de idade. Já definiu no artigo 37 da Constituição Federal a responsabilidade civil objetiva das empresas enquanto prestando serviço público à comunidade. O Código de Defesa do Consumidor também é uníssono em participar e demonstrar essa responsabilidade. Em alguns casos, cabe também indenização pelo que a vítima deixou de receber por causa da incapacidade temporária. Seriam os lucros cessantes dentro do dano material. Como é o caso da Maria José, que ficou 1 ano de cama dependendo de ajuda para executar tarefas mais simples e ainda precisou fechar o restaurante porque não conseguia trabalhar. Eu sei bem que o dinheiro não é tudo, mas nos ajuda, porque a gente teve um gasto muito grande, a gente desfez de bens, a gente desfez de porta de emprego, de trabalho, porque ficou doente e não ter ajuda nem para a sua saúde, porque eu não tive ajuda nem para a minha saúde, nem para me cuidar, nem para as cirurgias, nem para os remédios, nem para nada. Então isso eu acho injusto. E para falar mais sobre as questões jurídicas que envolvem casos como este, que vimos agora na reportagem, a gente conversa aqui no estúdio com a advogada Ingrid Gotthagen. Muito obrigada pela participação, uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bom, vimos na reportagem um caso que infelizmente acontece com frequência, um usuário levou um tombo, a empresa foi condenada a pagar R$25 mil, mas a sanção legal ela não está somente no que se refere ao direito civil, a Constituição Federal também versa sobre o assunto, várias esferas, né? Então, legislação é o que não falta para proteger o usuário, doutora? Não falta. Na verdade, nós temos, inclusive, a Constituição, primeiramente, abrangendo a responsabilidade objetiva dessas empresas quando elas estão prestando serviços públicos. Então, elas respondem, sim, pelos danos causados aos usuários. No caso, o usuário, ele tem que entrar, no caso específico, em que esfera? Na justiça comum? É uma ação multidisciplinar? Entra-se também na esfera penal, trabalhista? Como ele deve agir orientado pelo advogado? Dependendo da situação, nós temos o ressarcimento na área civil, né, que é exatamente vindo dessa responsabilidade objetiva da empresa, e aí o usuário pode entrar contra a empresa. Na questão penal, ele pode, dependendo também do caso, bater nas portas da justiça e conseguir também uma responsabilização penal da empresa. Mas o mais comum que acontece é realmente na esfera civil. Agora, nesse caso que vimos na reportagem, outros também, o motorista, por exemplo, ele pode ser responsabilizado, o motorista, a pessoa física também, ou somente via empresa? Na verdade, na própria Constituição, no artigo 37, parágrafo 6º, diz dessa responsabilidade objetiva da empresa, mas a empresa pode buscar um ressarcimento do motorista. Se o motorista tiver causado algum dano, se ele tiver agido com culpa ou dolo, ele pode, sim, entrar
a empresa pode entrar contra o motorista. Infelizmente, no Brasil e Brasília também, há vários casos conhecidos, há um problema sério com relação à manutenção, o estado dos ônibus, dos veículos que são utilizados no transporte público. Já houve caso até em Brasília mesmo, que a parte inteira das rodas do veículo simplesmente saíram no meio da rua. Se isso acarretar um problema, um prejuízo para um passageiro, a responsabilidade objetiva é da empresa. Com certeza, a empresa tem a responsabilidade objetiva numa situação em que causa danos ao usuário. Então, a empresa precisa ter seus ônibus bem conservados, precisa buscar uma conservação dos ônibus. Então, é de responsabilidade da empresa, sim, qualquer dano que ocorrer em função desse descaso com a manutenção dos ônibus. Doutora Ingrid, o passageiro, ele assume também algum tipo de responsabilidade? Porque o caso que a Carol mostrou na reportagem, houve um tumulto ali, a porta aberta, né? Imagina, na hora do rush, vários usuários querendo entrar de uma vez só no ônibus, isso acontece, é uma realidade. Mas, de certa forma, o passageiro, às vezes, ele também pode contribuir? Bom, de alguma forma? Nesse caso aí, com certeza, foi uma contribuição total de muitas pessoas, um tumulto, né, entrando no ônibus e que causou uma lesão terrível ao pedreiro, né? Mas também pode ocorrer, se, fora desse caso, em outros casos também, o passageiro tiver culpa exclusiva. Se ele não se atentou ao subir as escadas, ao descer as escadas com o ônibus parado, com as portas abertas, tudo certo, tudo ok, então, ele tem uma culpa exclusiva no acontecimento de qualquer coisa ruim que venha ali acontecer. Mas isso seria bem uma culpa no sentido de ele subiu as escadas sem prestar atenção. Não foi o caso que nós vimos agora na entrevista, na reportagem. Doutora, e no caso de situações assim que são totalmente externas a essa rotina normal de um transporte público, como, por exemplo, na questão da violência, às vezes até uma bala perdida, por exemplo, ou até a incidência de um assalto que cause um prejuízo a um passageiro. Como é que funciona? Bom, no caso de um assalto, nós temos a responsabilidade também objetiva da empresa, assim como da bala perdida, porque a empresa se responsabiliza pela segurança do usuário do serviço. Então, com certeza, a empresa ainda tem essa responsabilidade nesses casos. Não foge a responsabilidade nesse caso. Ok, doutora Ingrid Gotthardten, muito obrigada mais uma vez pela participação. Obrigada a vocês. Muito obrigado, doutora. Boa tarde. E você vai ver no próximo bloco as competências da Justiça Federal na série Como Funciona a Justiça. Ela é responsável por analisar crimes políticos e casos envolvendo empresas públicas, mas também julga processos sobre questões indígenas, de direitos humanos e de interesse da União. Rafaela, os brasileiros têm sido vítimas frequentes de fraudes econômicas. Segundo a Serasa, em média, ocorre uma tentativa de fraude a cada 16 segundos. Pois é, isso é sério e por isso que todo cuidado é necessário na hora de encaminhar dados pessoais e responder às mensagens eletrônicas. O cidadão vai fazer uma compra a prazo e é pego de surpresa com a notícia de que o nome está negativado. E pior, não foi por uma dívida adquirida por ele. Quando vai verificar o motivo, descobre-se vítima de uma fraude econômica. A gente observa que o que mais tem é utilização de documento ou dados dos consumidores por terceiros falsários para firmar contratos com bancos. Também, às vezes, mas com menos frequência, furto de cartões, utilização de senhas de pessoas que têm menos instrução ou são idosas, que têm dificuldade de lidar com as máquinas e com a tecnologia, acabam utilizando serviços de pessoas que se identificam como autorizadas para tanto, mas não são. Outro golpe bastante recorrente é o do boleto falso. Você realmente tem uma dívida com a empresa X, existe. E aí vem um boleto desta empresa, um boleto verdadeiro, ótimo, no valor X. Depois, um pouco antes do vencimento, vem um boleto de fraude. A nossa orientação é que você entre em contato com o seu credor, com essa empresa e fala, olha, recebi um outro boleto de vocês, porque eles mudam os dados bancários. Então, você, em vez de pagar para a pessoa certa, você está pagando para a pessoa errada, às vezes um valor menor realmente, mas a sua dívida, ela
continua existindo. A pressa em responder e-mails com solicitação de dados pessoais, sem checar devidamente o remetente e o enunciado da mensagem, a aceitação imediata de propostas feitas por telefone e a crença de que foi sorteado com um prêmio que necessita de compensação econômica, tem levado muitas pessoas a passar dados e transferir dinheiro para golpistas. A pessoa que usa dados de terceiros para adquirir bens, contrair empréstimos e realizar transações econômicas pode ser enquadrada em alguns crimes, como falsidade ideológica e estelionato. E se a fraude ocorrer diretamente pelo uso do site do banco ou dos caixas, a instituição também pode ser condenada a indenizar o consumidor. O banco responde, sim, não só pelo dano material, se houver algum desconto indevido na conta do consumidor, como também por eventual dano moral, se há uma negativação de nome decorrente de uma dívida não paga que ele, na verdade, não firmou. A vítima deve agir imediatamente junto ao credor para tentar resolver o problema e, se preciso, deve procurar ajuda nos órgãos de defesa do consumidor. Nós sugerimos que você consulte o seu CPF com frequência. 20 em 20 dias, 30 em 30 dias. Meu nome está limpo, né? Se tiver uma negativação e você, olha, nunca comprei nessa loja, pode ser um indício de fraude, né? Então você faz um boletim de ocorrência falando, olha, estão utilizando o meu CPF de forma indevida. Toda ação que envolve a União, autarquias, fundações e empresas públicas são julgadas pela Justiça Federal. Na reportagem especial de hoje sobre como funciona a Justiça, as competências da Justiça Federal e as decisões que atraíram o olhar da população. A Justiça Federal, cada vez mais sob o olhar atento da população. A Operação Lava Jato, que investiga um esquema bilionário de desvio e lavagem de dinheiro envolvendo a Petrobras, ganhou repercussão nacional e até internacional. A Justiça Federal foi a responsável por autorizar as investigações. Também foi a Justiça Federal que condenou em primeira e segunda instâncias Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-presidente foi denunciado por corrupção e lavagem de dinheiro por investigações da Operação Lava Jato. Atualmente, Lula está preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. A competência da Justiça Federal está prevista na Constituição. Ela é responsável por analisar crimes políticos e casos envolvendo empresas públicas, mas também julga processos sobre questões indígenas, de direitos humanos e de interesse da União. Em 2004, a Justiça Federal teve que presidir um tribunal do júri. 3 auditores fiscais do Ministério do Trabalho e um motorista foram assassinados. Eles investigavam casos de trabalho escravo na zona rural do município de Unaí, em Minas Gerais. Como envolvia servidores públicos da União, a competência não podia ser estadual. A Polícia Federal é responsável pela investigação dos crimes julgados pela Justiça Federal. Operações contra tráfico de drogas, armas e contrabando, além de crimes de colarinho branco. A Polícia Federal recebe uma notícia de crime, né? E essa notícia de crime é analisada e é determinada a instauração do inquérito policial, que é o instrumento existente para a investigação de crimes. É um caderno apuratório que tem como objetivo definir e delimitar a autoria e a materialidade dos fatos. A Justiça Federal vai completar 129 anos. Ela foi criada em 1890, logo após a proclamação da República. O objetivo principal foi servir de instrumento de controle da aplicação da lei. E ao longo dos séculos, tem dado certo. Nós temos operações mais antigas, por exemplo, a Satyagraha, a Castelo de Areia. Uma operação interessante também é a Operação Monte Carlo e a Operação Vegas. São 2 operações da Polícia Federal que tramitaram conjuntamente. Elas nasceram na Justiça Estadual, porque naquele momento não tinha interesse federal nenhum
e depois apurou-se na investigação que haveria a suposta participação de policiais rodoviários federais. O processo passou, portanto, à Justiça Federal e depois ele passou à competência originária do Supremo Tribunal Federal. Então veja como é importante, as regras de competência são fundamentais, né, para a boa tramitação dos processos. E o Jornal da Justiça, primeira edição, fica por aqui. Para você, uma boa tarde e até amanhã. Mais notícias do Judiciário às 18h30 no Jornal da Justiça, segunda edição. A gente se encontra amanhã. Boa tarde, até lá.